Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Ciência Real. Sou o professor Luiz Carlos, professor titular da UFMG. Eu queria hoje comentar nesse vídeo sobre um projeto que nós aprovamos, que tem a ver com a criação de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCTs. Os INCTs é uma iniciativa que vem financiada pelos órgãos nacionais, pelo governo brasileiro, envolve CNPq, CAPES, as FAPES, né? No caso a nossa em Minas Gerais, a FAPEMIG. Nós aprovamos recentemente o INCT Nióbio, né? O INCT, existem vários INCTs no Brasil, que são iniciativas desses órgãos que eu disse, visando reunir expertise, reunir grupos de pesquisadores, né, com as suas estruturas já pré-existentes, um formato de rede, né, para tentar acelerar algum tipo de área específica, né? Então nós temos no Brasil INCT Água, INCT Catálise, várias áreas das pesquisas de interesse, né? Como a gente vem há alguns anos, já comentei aqui nos vídeos passados, envolvendo pesquisas com nióbio, né? Então a gente criou, solicitou ao CNPq, quando abriu o edital, a criação do INCT Nióbio. Felizmente fomos aprovados. Esse INCT Nióbio ele conta com várias instituições brasileiras, várias universidades, pesquisadores de várias universidades, pesquisadores que têm já algum lastro com o nióbio nas suas pesquisas, né? Então a ideia do INCT é isso, né? Juntar uma equipe já experiente e tentar avançar em algum campo aí específico, né? Eu considero isso uma iniciativa bastante interessante, porque o recurso de pesquisa é maior, tá certo que são muitas universidades, muitos pesquisadores, você dilui os recursos, mas você consegue concentrar ali as expertises em volta de um assunto, né? Isso é muito interessante, isso é estratégico, né? Quando a gente quer desenvolver ciência de verdade vindo das nossas universidades. O INCT Nióbio, que eu coordeno, ele conta, como eu disse, com a participação de vários pesquisadores e universidades, centros de pesquisa, a Embrapa, e também conta com participação de pesquisadores do exterior, né? Então, nós temos pesquisadores participantes aí dos Estados Unidos, da China, da França, da Holanda, de Israel, da Argentina, né? Então, todos aí trabalhando com o objetivo de transformar o nióbio, as pesquisas com o nióbio em tecnologias para a sociedade, né? Bom, o Brasil tem, né, a maior reserva, uma das maiores reservas, na verdade, o nióbio ele está presente aí na natureza, né, bastante abundante na natureza, mas o Brasil ele é o maior, possui o maior mercado de nióbio do mundo, né, 85% do nióbio do mundo ele vem do Brasil, já tinha explicado isso nos vídeos anteriores, principalmente quando eu comparo o nióbio ao vibrânio, né, nos primeiros vídeos aqui nesse canal, quem tiver interesse. Mas a questão é que o Brasil ele tem uma das maiores reservas, tem o maior mercado do mundo, né? Mas a pergunta que se faz, né, é a mesma sempre. Por que a gente ainda não lidera as tecnologias, os produtos gerados envolvendo esse material, né? E que a nossa ideia é exatamente mudar um pouco esse cenário, né? Já existem, né, tecnologias com nióbio, tem a bateria com nióbio que é liderado pela CBMM, a maior produtora de nióbio do mundo, que está aqui em Minas Gerais, em Araxá, né? Então, que apoia bastante nossos projetos com nióbio. Nosso grupo de pesquisa já produziu compostos para uso cosmético, que também já está no mercado envolvendo nióbio, né? Então, mas tem muito a ser feito ainda, né? E por causa das diferentes aplicações que podem ser dadas ao nióbio, essa versatilidade, né? Essa transversalidade das propriedades do nióbio, né, a gente considera o nióbio um elemento estratégico. Hoje se fala muito nas terras raras, né? Nióbio não é uma terra rara, mas ele é também tão estratégico quanto, né? Terra rara está mais na moda hoje, mas
Eu já mostrei aqui as propriedades estratégicas que o nióbio tem na área de materiais, ligas metálicas, baterias, catalisadores, né? E pode ser chave aí, dependendo de como as pesquisas com ele se desenvolvam, para áreas como energia, agricultura e saúde, né? O mais importante de tudo, né? O Brasil domina a matéria-prima. O Brasil, como eu disse, tem um dos maiores mercados, domina o mercado de nióbio. Mas dominar o recurso não é a mesma coisa que dominar a tecnologia e os produtos gerados, né? Então tem bastante áreas ainda que a gente pode aplicar esse importante minério, elemento, né, vindo do minério, e trazer bastante riqueza aí para o país. É claro que isso depende do desenvolvimento de pesquisa, né? A coisa não cai do céu, demanda investimento, demanda pesquisadores dedicados ao assunto, né? Demanda questões políticas, governamentais, leis que favoreçam as empresas geradas a partir das startups, né? Como eu já falei aqui em alguns outros casos, né? Então o INCT Nióbio ele nasce aí, nasce tentando suprir atender esses nichos aí, né? Onde ainda a gente pode gerar produtos com o nióbio, né? A ideia é bastante simples aqui, simples, mas poderosa, né? No nosso modo de ver, no nosso modo de ver. Então a ideia é conectar pesquisadores do Brasil e do exterior. É claro, quanto mais conexões melhor, porque não só a gente tem acesso à estrutura de pesquisadores renomados, mas a gente pode também mandar estudantes para estágios dentro desse INCT. A gente, né, muda a forma de ver dos estudantes quando eles saem, né? Eu, por exemplo, estou aqui no exterior nesse momento cumprindo parte de um projeto, né? A visão aumenta, a rede de contatos. Então tem essa ideia o INCT, conectar com pesquisadores do mundo, né? Desses países que eu citei, integrar redes já existentes. Então, recentemente a gente finalizou um projeto com a Redes FAPEMIG, que era especificamente, no nosso caso, desenvolver coisas com nióbio. Estamos em desenvolvimento um edital, um projeto do INCT, do FAPEMIG Economia Verde. Nesse FAPEMIG Economia Verde também envolve questões de uso de nióbio, a Embrapa é parte desse projeto, algumas universidades. Também há redes já existentes nessas diferentes iniciativas foram levadas para o INCT Nióbio, né? Então a ideia é encorpar mais ali e aí sim, né, se Deus quiser, transformar a ciência em inovação real, né? Tirar das pesquisas das universidades, desenvolver ali, então levar para a sociedade, né? Ou seja, o que é importante ressaltar aqui, né? A gente não está começando do zero. Aliás, o INCT, para ele ser aprovado, você tem que demonstrar já uma certa experiência no assunto, né? Então você não começa um projeto do zero. Então aqui a ideia é acelerar o que já está em funcionamento, que são essas redes que eu citei aqui, diferentes pesquisadores, né? Já trabalhando em conjunto, já entendendo a parte mais fundamental das pesquisas, que é importante, né? Para então a gente conseguir depois transformar isso em produto, tecnologia, né? Então o mais importante aqui é que o NCT não é só publicar artigos, né? Como diz um amigo meu, um colega de trabalho, né? A gente tem tão importante quanto papers quanto paper é o PIB, né? Então tem essa pretensão, as nossas pesquisas, né? Principalmente quando você reúne um grupo de pesquisadores em volta de um INCT, né? Que é um recurso razoavelmente elevado, que é essa pretensão de ter uma preocupação além dos papers, né? Além das publicações científicas, dos artigos, que também é importante, também dá lastro científico, mas a gente quer dar esse outro salto, né? Então o foco é desenvolver tecnologia com aplicação direta. E aí a gente vai focar aqui em meio ambiente, agricultura, temos resultados, já mostrei alguns aqui, né?
bastante interessante nessa área, área de energia, baterias, supercapacitores. Também temos grupos especializados em cada uma dessas áreas e a gente tenta conectar todos, né? E até a área de saúde e cosmético, né? Já, inclusive, como eu já disse, já temos um produto na área cosmético já no mercado, sendo comercializado. Nós desenvolvemos esse produto aqui na UFMG, né? Então, produto feito com nossa ciência aqui, né? E mais do que isso, né? Escalar essas tecnologias. Então, por que o Brasil... o problema do Brasil nunca foi descobrir, nunca foi pesquisar, ou pelo menos não nos últimos anos, né? Mas foi transformar as descobertas, as pesquisas fundamentais em produto, né? Então, um exemplo concreto esses exemplos que eu dei, né? Acabei de falar, a gente já tem produtos na área de nióbio no mercado, né? Então, a gente já tem essa experiência de fazer esse salto, de fazer as conexões, de ver não só pesquisa e publicações, mas o custo que envolve a tecnologia, os riscos disso no mercado, tanto de toxicidade como envolvendo o negócio em si, né? Então a gente quer trazer toda essa experiência que a gente já tem, né, para o INCT, para essas outras áreas que nós pretendemos desenvolver, né? Os resultados que já temos são extremamente promissores, né? Tanto em áreas, como eu disse, de cosmético, áreas de energia, mas também a área de agricultura, que aí é uma área que aplica bastante volume, né? Então, quando eu chego para uma empresa do tamanho da CBMM, por exemplo, ou uma outra, e proponho uma nova tecnologia para empregar o nióbio deles, né? Uma das primeiras questões, além de custos e viabilidade, toxicidade, que são bastante rigorosos com isso, é a questão do volume de nióbio a ser consumido, né? Não adianta a tecnologia ser a mais brilhante possível e a quantidade de nióbio ser a mínima a ser utilizada. Então, eu tenho que dar escala para a tecnologia. Reparem que eu começo a ter que preocupar com questões que são extra laboratório, extra bancada. Daí a ideia de que o INCT ele precisa estar bastante avançado já para ter essa aprovação desse recurso maior, né? Então é o nosso caso, né? Tanto é que foi aprovado. A gente conseguiu reunir aí uma equipe bastante produtiva, e não agora para o INCT, mas a gente já vem trabalhando nisso há alguns anos, né? Alguns entraram agora, dada a necessidade de encorpar, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu produtos aí com nióbio que permitiria diminuir a toxicidade, aumentar a produtividade, né? Diminuir dependência de produtos químicos que normalmente são importados para uso na agricultura. Tudo isso, em breve, a gente pretende aí lançar produtos nessa linha também, né? Temos grupos bastante experientes e renomados trabalhando com a gente nessas diferentes áreas. Citei a Embrapa, né? No caso aí do INCT, ela é participante com a gente e os resultados estão realmente bastante interessantes lá, né? Bom, aqui está o ponto crítico, né? Não é tudo maravilha, né? Tem um ponto crítico. O Brasil já teve várias oportunidades como essa, né? Desenvolver pesquisas em alguma coisa que pudesse gerar produtos, né? Tivemos investimentos em grafenos, em nanotubos, embora a gente tenha o CT Nano aí com bastante pesquisas avançadas e também com produtos no mercado, né? Mas muitas vezes a gente se perde aí no meio do processo, né? Não consegue transformar as pesquisas em produtos, né? E por quê? Essa é muitas pessoas me fazem essa pergunta e eu também me faço essa pergunta, né? Bom, na nossa opinião, dentre algumas outras coisas, mas sempre focando naquilo que a gente pode atuar, né? Onde está a nossa expertise, eu acho que faltou integração, faltou escala e faltou conexão com o mercado, né? E esse NCT a gente pretende exatamente trabalhar nessas questões. Então, por isso, daí a equipe que a gente juntou, cada um com
com vários níveis de experiência, níveis tecnológicos ali com as suas pesquisas. E aí a ideia é a gente acelerar, juntar e fazer essa conexão com o mercado, né? Se funcionar, se tivermos sucesso, o impacto é enorme, né? A gente imagina gerar produtos, empregos, né? Startups como umas que nós já criamos, mas agora em outras áreas e também com maior volume de produtos, né? Então a gente entende aí e é nossa pretensão, né, que o Brasil possa liderar tecnologias baseadas em nióbio, gerar produtos de alto valor agregado que consumam volumes, né, do elemento, do nióbio, mas também com valor agregado, reduzir dependência tecnológica e gerar riqueza a partir da ciência natural, né, da ciência nacional, né, que é aí o grande sonho dos pesquisadores, eu falo por mim também, né? Então não é só pesquisa, né? Na nossa humilde opinião aqui e desejo, né? É uma coisa estratégica para o país. Eu acho que muita gente compartilha dessa opinião, muitos pesquisadores muito mais experientes do que eu fazem parte do INCT, né? Então, o Brasil já tem o recurso, já tem os cientistas, né? Inclusive com muita experiência e com currículo que não deixa a desejar a pesquisadores internacionais, né? Então a pergunta agora é: a gente vai conseguir transformar isso em tecnologia? Esse é o desafio, né? E o INCT-NIO pode ser um passo aí decisivo para essa questão, né? Para responder essa questão. Se você quer entender como ciência da universidade vira tecnologia de verdade, se inscreve no canal Ciência Real, vem acompanhar a gente aqui. A gente está só começando, né? Então tem muita pesquisa ainda para a gente discutir aqui, trazer para vocês, para que vocês possam ver que como as universidades brasileiras, os centros tecnológicos brasileiros desenvolvem pesquisa de ponta. Agora, mais uma vez, tentar dar esse passo na transformação em produto, em tecnologia, em riqueza para o Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço.